noite. Para quem não me conhece, eu sou professor de Língua e Literatura Latina aqui da Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói. E gostaria muito de agradecer primeiramente a vocês que estão aqui prestigiando prestigiando o espetáculo, a Eleusa, a Lúcia e toda a produção. E gostaria muito de agradecer também a própria Eleusa Mancini, dramaturga do espetáculo, e a Lúcia Cerrone, diretora, por terem disponibilizado a possibilidade de trazer para a UF, para o ambiente que é a nossa casa, esse espetáculo Cartas Portuguesas, Vida e Morte, de Mariana Alcoforado. Preciso agradecer as duas, toda a equipe de produção, que tem visto no backstage um trabalho muito bonito, e agradecer por terem escolhido exatamente esse espaço. Agradeço também ao Instituto de Letras, nas figuras das professoras Carla Portilho e Silvia Souza, diretora e vice-diretora do Instituto, por terem aceitado essa parceria e tornado possível fazer o auditório, o Macunaíma, o nosso auditório, onde acontecem várias palestras e eventos científicos, agora, nessa noite, um palco de teatro. E eu espero que vocês compartilhem desse ambiente, dessa atmosfera. Como líder do Laboratório de Estudos Clássicos, o LEC, da UF, eu fico feliz por nós termos ajudado a fazer a intermediação com o Instituto e a produção do espetáculo, e ainda mais feliz quando lembro que esse não é o primeiro trabalho que a gente desenvolve com a Eleusa Mancini, com quem a gente já tem uma parceria de longa data e um afeto enorme. Mas não só comigo, com todo o laboratório, com o próprio Instituto de Letras e com a UF como um todo. Nesse mesmo palco, e eu gostaria de lembrar, nesse mesmo palco, em 2018, nós encenamos uma leitura dramatizada da peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, de Guilherme Figueiredo, que é por si uma adaptação de uma peça de Plauto, um comediógrafo romano. Na época eu pude fazer a adaptação do texto do Guilherme Figueiredo e até uma ponta. E a parte que eu gosto também dessa parceria. A Eleusa sempre teve o desejo de voltar para a universidade em que ela se formou e poder retribuir, dando de volta teatro. Fico muito feliz, Eleusa, de fazer parte da possibilidade de realização desse desejo. E ainda no meio do isolamento da pandemia, pelo Zoom, com todas as dificuldades que a gente enfrentava naquele momento, mais uma vez, ela com sua energia nos ajudou a organizar uma leitura dramatizada agora de uma peça de Plauto, esse comediógrafo romano, de que eu falava, de uma tradução minha, que chama carinhosamente O Púnicozinho. E essa vocês podem encontrar até disponível no YouTube, no canal do Laboratório de Estudos Clássicos. Na época a gente integrou outros ex-alunos, Eleusa é ex-aluna de latim aqui da universidade, por isso eu estou falando tantas vezes de textos de um comediógrafo romano, que é um dos meus pontos de estudo. Mas eu particularmente pude ainda em 2020, não aqui na UF, mas mantendo ainda esse elo, esse link, e no Teatro Municipal, eu não estava lá, no Teatro Municipal de Niterói, mas vi os vídeos depois, pude participar de alguma maneira do espetáculo Teatro de Cervantes, com algumas traduções de obras de Cervantes, textos dramaturgos de Miguel de Cervantes. Me conectei também a mais esse esforço da Eleusa e toda a sua equipe de produção, de trazer teatro para Niterói, para a UF, e fazer disso um modo de ver a vida. A ideia, então, com o espetáculo de hoje, é continuar essa parceria e fortificar isso cada vez mais. A gente quer transformar esse espaço, que é hoje um auditório, em teatro. Isso seja um espaço físico que está aqui, pode ser ocupado, ele só precisa se transformar em alma para isso. E são vocês que fazem isso e os espetáculos que aqui aparecerem. Então, agradeço novamente a toda a gentileza da Eleusa de pensar na gente para fazer essa parceria, ao Instituto de Letras novamente e a todos vocês, e só tenho a desejar um feliz e bom espetáculo nessa noite. Obrigado.
Em 2 de janeiro de 1651, dirigiu-se ao Mosteiro da Conceição, na cidade de Beja, em Portugal, um cavaleiro à roda dos 50 anos. Um homem ilustre, sisudo e rico, muito rico. Chamava-se Francisco da Costa Alcoforado. Passou pela portaria do convento juntamente com o procurador-geral e o frei João da Encarnação. Entraram e passaram todos para o locutório. Era tempo de festa, a sala estava cheia. À esquerda, 2 soldados de espada conversavam muito alto, próximos a uma sala privativa, onde a magra abadesa tratava de negócios. Ali entraram, tomaram seus assentos, depois da magra abadesa e de Dona Brites de Brito, a escrivã do convento. Logo, o oficial de tabelião começou a ler a escritura de dote. 300 mil réis. 300 mil réis já recebidos para o efeito de recolherem naquele convento para ser freio de véu preto. Uma menina que contava naqueles dias 11 anos, incompletos. Chamava-se Mariana da Costa Alcoforado. Deram-se as madres por satisfeitas, assinaram os papéis e deu-se por fim do ato. Mariana nasceu em 1640, era a segunda filha de Francisco da Costa Alcoforado e de Dona Leonor Mendes. Tinha uma irmã mais velha, Dona Ana Alcoforado, e 2 irmãos, Baltazar e Miguel. Mariana nasceu no mesmo ano em que começou a Guerra da Restauração do Trono Português. Há 10 anos a guerra começara. A de Mariana também. Eram muitas crianças que acompanharam Mariana em seu crescimento. Uma delas Maria de Castro, que ali entrara aos 9 anos de idade. Eram muitas meninas que corriam pelos corredores, escondiam-se nas horas das obrigações, entravam nas casas das madres mais idosas e enchiam-se de guloseimas açucaradas. Brincavam no quintal e depois das lições podiam espreitar a rua através da janela de Mértola, que ficava ao sul do convento. De fato, a clausura não foi tão custosa de levar. Na verdade, desfrutava-se até de certa liberdade dentro daqueles muros. E Rui de Melo, prestes a se casar com Dona Ana Alcoforado, de vez em quando levava os irmãos, Baltazar, ainda rapazinho, e o miúdo Miguel, para que mantivessem quente o sangue dos Alcoforado. De tempos em tempos, em breves períodos de paz, muitos homens iam entreter-se na Conceição. Soldados que narravam as façanhas e os episódios da guerra. Mariana recolhia-se, entontecida, de ver e ouvir esses rudes homens de armas, cheirando a cavalo, gente destemperada, praguejando sem nenhum recado. Mariana gostava de ler. Mariana gostava muito de ler. E já entrava no livro das Escrituras. E sendo assim, a magra abadesa um dia levou para ser auxiliar de escrivã. Na festa das 40 horas, que se celebrava todos os anos com muita solenidade. Nesse emprego, Mariana perseverou até os 16 anos.
quando então tomou os votos. A cerimônia, mesmo que simplificada, comovia as raparigas. Cortavam-lhes o cabelo, e punham-lhes um véu preto, largo e longo, que lhe descia de ambas as partes do ombro. No início, no começo da profissão, tudo isso era de rigor. Mas depois, as que pouca ou nenhuma vocação mostravam, passavam a comer e a dormir dentro de suas próprias casas, servidas por criadas. Bem entendido, aquelas que tinham dinheiro para isso. Os muitos anos de escrita valeram a Mariana um dia ser chamada para o cartório do convento. Era um cartório, uma quadra que recebia a luz de uma janela que dava para o pátio, e onde em muitas estantes se avultavam os livros altos. Mariana passaria ali grande parte da sua vida. E mostrou tal aplicação e acerto que chegou a ser considerada quase como um caso raro. Uma mulher que escreve. Escreve. Ai, as festas da Nossa Senhora da Conceição eram as de maior mexida, que rebuliço nas quadras. Adornava-se as igrejas e perfumava-se com água de cheiro. Fazia-se para presentes caixas e mais caixas de peiradas, marmeladas, tortilhas de mel, bolo de ovos moles, fora o que saía das casas das padres mais ricas. Ai, caramelos e pastéis de Santa Clara. A 12 de agosto celebrava-se a Madre Santa Clara, a padroeira do convento. Mariana era uma mulher com perturbações e sobressaltos que as madres não explicavam muito bem. E foi então que aos 23 anos levou-lhe Deus duas pessoas muito queridas. Dona Maria de Mendonça, sua professora, que é educada desde sempre. E Dona Leonor Mendes, sua mãe, que ainda não completara 50 anos. Mariana não pode sair para despedir-se de sua mãe. Viu-a ir embora depois de sua última visita. Mãe! E pronto. Estava tudo acabado. A guerra gerara fermentos de intranquilidade e contribuía para o relaxamento das regras. Não se podia negar o recebimento de homens, soldados, que vinham de fora, para matar o tempo, levando muito bem quem eles queriam. A autoridade eclesiástica secular não exercia jurisdição sobre elas, e nem cabia inquirir se tinham ou não tinham amizades ilícitas.
Ou se metiam, não deixavam de meter homens na clausura. Isso era do foro da respectiva ordem lá na capital do reino, lá em Lisboa. Mariana metia-se no cartório com seus livros e sua escrita administrativa. Mas seu trabalho não era meramente maquinal, através dos papéis. Os papéis que recebia no convento entravam em contato com o mundo. Vez por outras mulheres vinham professar na Conceição. Umas de livre vontade, outras que os pais metiam à força. Desembaraçadas por falar, contavam para Mariana onde tinham ido, com quem tinham ido, o que tinham vestido, o que tinham sentido. Mariana estava enclausurada, sem esperança de liberdade, pior do que os presos na cadeia, não tendo outra vista senão dos largos horizontes que mais desejos lhe acendiam de correr, de voar, de sentir. Por isso da pena, fluía um caudal que se alastrava por páginas e páginas e páginas e páginas e páginas. Quanto maior o sonho, mais tristeza lhe dava seu frustrado destino. Que tonta que ela era! Não havia me clausurado para toda a vida. O tempo havia de comer a cada ano um pouco da sua mocidade. Envelheceria como todas as outras mulheres dentro daquele casarão. E um dia uma nova escrivã poria no livro um acento assim: neste dia enterrou-se fulana de Cova e Cal 300 réis. E pronto. Ficou tudo acabado. Assim decorria o tempo para Mariana, num cativeiro. Perto. Foi em novembro de 1660. Chegava na Barra de Lisboa 300 oficiais e soldados. Em meados de 63, é porque várias vezes haviam enviado tropas a Portugal por causa da França. E em meados de 63, chegava o primeiro regimento francês de cavalaria e infantaria. 8 de fevereiro, chegava na Barra de Lisboa o galeão São Luís. Eram mais de 600 oficiais e seus comandantes. Entre eles, Noel Bouton de Chamilly, mais conhecido como Conde de Saint-Léger, mais tarde, Marquês de Chamilly. Em plena primavera de 1666, Chamilly transpõe as portas de Beja. Fizeram 30 anos, um mês antes. A permanência da cavalaria francesa nos arredores da cidade de Beja proporcionou aos oficiais estrangeiros um maior relacionamento com os camaradas bejenses. Baltazar, irmão de Mariana, que aos 21 anos já era tido como homem de guerra, fora incorporado nas milícias de cavalo. Baltazar torna-se amigo do Marquês de Chamilly. O estado de guerra contribuía para o relaxamento das regras, uma disciplina, os delitos. A autoridade eclesiástica não exercia a jurisdição. E ele cabia em tudo. Se tinha outros. Os provinciais vinham, reparavam nessas infrações. Algum relaxamento da regra. E expediam cartas repletas de censuras. Mas os escritos ficavam letra morta porque nada se corrigia. Certas freiras tocavam-se de tecidos caros, cores nos cordões, anéis
braceletes, sapatos com fivelas de prata. E muitas delas sabiam dar realce às suas belezas naturais. Dou 2 anos para se cerrarem todos os vestidos que nesta clausura haja ofensivos ao preceito religioso, ordenavam os provinciais. Mas os vestidos não se rompiam nunca. Muito antes, pelo contrário, viam outros novos para substituí-los. Era assim. Elas viviam sem nenhum constrangimento disciplinar. Era assim. E fora do coro, cada uma que fizesse o que bem quisesse. Até que um dia, Rui de Melo, o marido de Ana Alcoforado, chega ao locutório na presença de Baltazar Alcoforado e do capitão de cavalaria, o Marquês de Chamonix. Não demorou muito para que as repetidas visitas incendiassem o coração de Mariana e que tudo começasse. Não foi gostoso para o oficial francês perturbar a pobre rapariga de 26 anos. Mariana já havia visto um garboso oficial francês entre os soldados estrangeiros. E naquele calmoso verão de 66, Mariana estava já louca de amor. O capitão a dominava inteiramente. Mas por já haver um zum a respeito do relacionamento de Mariana e Chamonix, eles resolveram encontrar-se em visitas espaçadas. Correspondiam-se todos os dias através de mensagens e bilhetes trazidas pelas veleiras. Veleiras eram as criadas que vinham de fora trazer os recados à freira e também bisbilhotar os ditos e mexericos da cidade. O que já dera-se no convento, na cidade, na comunidade, a respeito do namoro. Mas era um namorico. Ninguém deu importância. Ninguém levou a sério. E nem havia quem obstasse. Mariana fizera do amor a razão suprema do viver. E o capitão já não saía mais da sua cabeça. Todos os dias, a certa hora, à tardinha, Chamonix passava sobre o arco da porta de Mértola e via Mariana encostada às grades, que ansiosamente o aguardava. Chamonix já havia lhe manifestado o desejo de introduzir-se no convento. Mariana estremecia de ler e ouvir essas cartas que instantemente ele escrevia em cartas inflamadas. Não, 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 não e não. Que desatino! Mais fácil era sair ela do convento do que entrar ele na clausura. Mas Chamonix sabia, por histórias ouvidas, que sua empresa, embora ousada, não era impossível. E o velho estratagema o fez introduzir-se no convento. Mas por onde então entrou Chamonix? Janelas havia, muito altas e cercadas por grades. Por onde então entrou Chamonix? Por onde toda a gente entrava, pela portaria do convento. É preciso considerar que por ali passavam pedreiros, carpinteiros, serralheiros, para as reformas naquele imenso e velho edifício. Uma vez, a Mariana, conversando com a madre abadesa, contou assim num desafogo jovial aquela roupa
desenvolto da confidência estava até denotando graça. Mas nem por isso a Madre Abadesa deixou de admoestar que não fosse aquele namoro pegar de estacas e dar-lhe trabalho. Ai, ai, ai. Se alguma dúvida pairou pelas preocupações da Madre Abadesa, logo se desvaneceram ao perceber que Mariana não faltava ao coro, nem das matinas da meia-noite, nem deixando de acordar para missas de prima. Quando alguma freira se fazia assim, apartada dos convívios, preferindo os lugares ermos, dizia-se logo: Madre Fulana está na muda. E pronto. Ninguém estranhava. Era assim. Era assim. Às vezes acontecia. Às vezes acontecia do oficial francês ausentar-se. Em revista aos destacamentos. Mariana não se aceitava. Não se consolava. Teve uma vez que ele foi chamado para ir à fronteira. Mariana correu para a janela. Mas eu vi a sua dominada errado. Que nem os olhos deitou de fugir. Sabendo muito bem que ela lá estava para vê-lo passar. Mariana trancou-se no quarto. Não foi mais a cor. E também não cumpriu mais com as suas obrigações. Outro dia que ela viu foi a Madre Abadesa, subindo as escadas, tão sucumbida e perturbada que a outra aqui fundurou logo coisa má. Viera então a saber que as murmurações a respeito do relacionamento que ela mantinha com o oficial francês haviam recomeçado. E agora com maior calor. E que também, lá na Rua do Touro, onde seu pai morava, já havia o rebate do escândalo. Mariana não negava nada. Pois era certo então. A paixão desmedida envenenara o que fizera ela do juízo de Deus. Que espírito ruim atentava! De olhos umedecidos, a Madre Abadesa falou para Mariana que tivesse muita ciência de sua condição e que não fosse se perder para todo sempre. Os avisos não ficaram só por aqui, não. 2 a 3 dias depois, aparece Dona Ana Almoforado, a irmã mais velha de Mariana, para falar. Não queria a honesta senhora dar crédito ao que se espalhava, tomando tudo por enredos e trapaças, mas que se percatasse a mano para não haver falatórios. Já os ouvidos do pai deveriam ter chegado aos rumores, porque fechara-se ele com Baltazar no escritório e houvera entre os dois seus dares e tomares, porque Baltazar saíra de lá, batendo com as portas: Mariana, Mariana! Mariana dessa vez assustou-se. Áspero como seu pai era, não hesitaria um só segundo em trocá-la de convento caso alguma desconfiança tivesse. Logo que o oficial voltou de sua expedição, Mariana correu a escrever que não estranhasse, pois, a sua falta no locutório, assim também como na janela de Merton. Não tinha outro remédio. E que, assim que acabasse a guerra, fugissem ambos a caminho da França. Em meados de setembro, respondeu-lhe Chabeli que ia para uma ação militar. Mariana não sossegou. 3 semanas que duraram aquele afastamento. Já iam os primeiros dias de dezembro, quando certa manhã lhe chegou uma carta
paralisou de terror. Sob mal disfarçados rodeios, dizia Chamilly ser provável que fosse obrigado a sair deste reino para servir na guerra que seu rei empreendera contra a Espanha. No mesmo dia, escreveu novamente a Chamilly. E ficasse ele certo que aí, se ele embora nem mais um minuto, ela passaria dentro daquele mosteiro. Escreveu ele dizendo que se moderasse e tivesse paciência, que tudo havia de correr como ela desejava. E ele também o queria. Prometeu que viria a este reino buscá-la, sem que se achasse despachado de uma campanha que parecia ser de pouca dura. Seria verdade? Não estaria um malicioso lhe preparando um embuste para enganá-lo, não é? Não é? Não, claro que não. Por 1000 vezes disse que amava. Não, 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes disse que amava. Não. Claro que não. Chamilly não estava enganando, não. Maldada esperança. 2 a 3 dias depois, Chamilly fazia-se de vela para a França, deixando para sempre a terra portuguesa. Ia começar o calvário de Maria. É a saudade que alimenta agora a vida de Maria. Debruçada sobre laudas de papel, reconstitui a paixão, revive os momentos vividos e sonha. Sonha embalada de esperança. Mas Chamilly escreve pouco, e pouca ternura repassa um pouco de papel. Mariana faz um grande esforço para moderar-se. Pensa estar louca, mas é de impaciência. Deus ouvirá suas preces. Poder de Deus que te resolverá todo mundo. Poder de Deus que te resolverá todo mundo. Salve Maria, mãe de misericórdia. O sinal dele! Não chega nada! Não vem nada! Chamilly é cavaleiro brioso. É incapaz de atrair só alguém. Mariana nega-se às visitas. Tranca-se no seu quarto, absorve-se na contemplação de seu retrato e põe o bracelete que lhe deu. Pasmam as freiras, julgando a varrida do juízo. Dores azulados latem nos recônditos da alma, labaredas de ira inflamam solapados ressentimentos. Na verdade, o proceder de Chamilly não tem desculpa. E ele é uma nécia, deixando-se engolir. Mas se o penar e o sofrer fosse o penhor da perseverança, que penasse e sofresse ainda mais. Uma nova abadesa eleita para o convento. Era tal o estado de Mariana que assim não podia ser mais. Em palavras que lhe saíam ardentes que nem faíscas de um braseiro. Contou-lhe tudo! O alvoroço dos sentidos e como se perdera de ventura sem olhar nada. Conhecia a gravidade do delito. Aceitava submisso os castigos merecidos. Ela própria os faria maior, por maior que fosse a pena. Mas envergonhava a traição da sua confiança do que a sua desonra. O repúdio, o desdém, o
aviltamento humilhante. Isso é que ela considerava sua maior desonra. É minha culpa. É minha culpa, minha culpa. Tua máxima culpa! A abadesa, consertando-lhe melhor o véu, pediu para que se preparasse para uma confissão. Sabia também que era preciso cortar os cabelos, porque era pecado manter os cabelos compridos. Desde que conheceram a Jamile, Mariana havia deixado crescer os cabelos. Mariana volta ao corpo. Mas a paixão, a cisma, queimava, ardia, doía. E ela só queria estar só. E agradava-lhe tanto escrever a Jamile. Pegava pena e papel e parecia que em suas palavras iam mais diretas ao seu coração. Considera, Belândia, até que ponto foste incapaz de perceber o que havia de acontecer. Desventurado, deixaste-te enganar e com esperanças falsas me enganaste. Coitada de mim. Meus olhos é que perderam a luz, que recebiam dos teus, e só lágrimas derramam hoje. Que outro emprego lhes não tem dado, se não chorar noite e dia, desde que adquiri a certeza de que estavas resolvido a um afastamento que não posso aguentar e que acabará comigo em pouco tempo. Conjuro-te a que me digas o que foi que te levou a enfeitiçar-me da maneira como fizeste, sabendo muito bem que havias de deixar-me. Mas perdoa-me. Não te culpo de nada, nem me acho em estado de cuidar de vinganças. Quantas inquietações me terias poupado se a tua maneira de proceder logo nos primeiros dias em que te conheci fosse tão desenfastiada como tem sido nos últimos tempos. Mas quem não se iludiria com tantas finezas? E quem não as julgaria sinceras? Ai de mim! Por que tratas com tamanho rigor um coração que é teu? Quanto me és querido e quanto me és cruel. Adeus. Custa-me mais acabar esta carta do que te custou deixar-me, talvez para sempre. Escrevo mais para mim do que para ti. Busco apenas desafogar. Com certeza, não as li. Que fiz eu para que empeçonhaste minha vida? Adeus. Perdoa-me. Acabar a guerra! Acabar a guerra! Acabar a guerra! Salvam os dias, as semanas, nem letra de Jamile. O que escreve? Souberam que a França terminara a paz, a guerra? A paz estaria consertada por lá também. Jamile havia de estar livre. Mariana escreve a Jamile, lamentando seu silêncio
Pobre de mim, digna de lástima que sou por não poder repartir contigo as minhas penas e ser só eu a desgraçada. Sim, conheço agora a má-fé de suas intenções. Atraiçoavas-me todas as vezes que me dizias que o teu maior bem era estar a sós comigo. De caso pensado, formaste intenção de me enlouquecer. Consideraste a minha paixão vitória tua. Nem sei mais o que sou, nem o que faço, nem o que quero. Espedaçam-me impulsos descontrolados. Pode imaginar-se em estado tão lastimoso? Quero-te que nem uma doida. Não sei por que te escrevo. Conheço bem que só compaixão te merecerei, mas dispenso compaixões. Enojo-me de mim própria quando considero em tudo o que te sacrifiquei. Perdi a reputação, provoquei a ira dos meus, desafiei os rigores das leis deste reino para com as freiras e a tua ingratidão. Mal este que tenho pelo pior de todos. Quem dera se nunca tivesse te visto. Promete lastimar-me carinhosamente se eu morrer de mágoa. Escrevo-te cartas excessivamente longas. Perdão. Quero crer que terás alguma indulgência para com uma pobre doida que não o era, bem sabes, antes de amar-te. Minha paixão cresce a todo instante. Adeus. Ainda mais uma vez, adeus. Quantas coisas lindas ainda para dizer-te. Desde que te foste, não tive um pedacinho só de saúde. Saio o menos possível do quarto e não largo a vista do teu retrato, muito mais valioso do que a minha vida. Adeus. Acaso me abandonaste para sempre? Estou na maior aflição, tem compaixão de mim. A tua pobre Mariana não pode mais. Por que não me escreves? Corria o tempo, definhavam-se as últimas esperanças de Mariana. Cansada de tantas vigílias, ao acordar, mal podia sustentar. Estava tudo sendo preparado para a festa de São João. Quando na véspera chegou uma carta. Branca de cal e a tremer, Mariana pegou a carta. Reconheceu a letra. Era de Chamelie. Seria seu livramento definitivo ou sua sentença de morte. Mariana pegou a carta. Nessa pérfida carta, Chamelie desculpava-se da sua falta de notícias, alegando negócios importantes e mudanças completas de vida. Com a maior mágoa, lhe dava a notícia, a triste notícia de não poder sair da França para cumprir a promessa de a vir buscar. Mas assegurava-lhe que em seu coração teria sempre um lugar. Privilegiado. A repugnância que essa carta me causou encheu-a de náusea. Era o afastamento que ele queria. Era o esquecimento e o afastamento que ele queria. Pois tem o gosto feito. Porque se sabia amar, sabia também desprezar. E dessa vez seria breve, porque a torpeza lhe dava enxomos.
Escrevo-lhe pela última vez e espero fazer-lhe notar, nos termos e modos desta carta, que alcançou enfim persuadir-me que não me ama já e, portanto, nenhuma obrigação tenho de corresponder-lhe. Mandarei, pois, pela primeira via tudo o que ainda conserva seu, e pode estar certo que as minhas letras não lhe darão mais enfados, nem sequer de minha mão porei o seu nome na encomenda. O natural orgulho da mulher não me ajudou a tomar resoluções contra si. Ai de mim! Abarquei os teus desprezos, os impertinentes protestos de amizade e as ridículas civilidades da sua última carta mostraram que recebeu todas as que lhe escrevi e que nenhum rebate tiveram no seu coração, não obstante havê-las lido. Gostei de si, que nem uma doida, e por si desprezei tudo. O seu procedimento não é de uma pessoa de bem. E que vergonha, vergonha, vergonha tão grande para minha família, que prezo agora tanto desde que não lhe quero mais. Que maldade! Julgou então que havia de enganar-me sem castigo? Pois fique sabendo que se algum acaso trouxer de novo a essa terra, eu mesma o entregarei à vingança da minha gente. Fiz promessa de chegar a um estado mais sossegado e que hei de alcançá-lo. Ou tomarei contra mim uma resolução desesperada e de que terá notícia sem maior abalo, bem sei. Mas enfim, quebrou-se o encanto. Você matou o amor! Assassino! Foi em novembro. Foi entre julho e setembro. Foi entre julho e setembro. 6 meses. 6 meses após a chegada de Chamilly à França, que numa roda de amigos ele contou sobre os seus amores de Portugal. Amores de Portugal. Não só contou, quanto mostrou as cartas. Mostrou as cartas de Mariana. As palavras de Mariana. As letras de Mariana. Passaram de mão em mão, 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 em mão. Entendidamente, se notou naquelas cartas tamanho vigor da expressão que não deixariam de prender quem quer que as lesse. E tal requinte deixou Chamilly tão lisonjeado que ele permitiu que se tirassem cópias. Cópias, 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 cópias. Claude Barbin, um editor francês, sabedor do agrado que as cartas estavam fazendo na alta roda parisiense, conseguiu imprimir e publicar as cartas. Logo que o oficial francês retornou de sua expedição, coincidiu justamente com o aparecimento de um pequeno livro, intitulado Cartas Portuguesas Traduzidas para o Francês. E naquele mesmo ano, dava-se a conhecer o nome do destinatário, para o Marquês de Chamilly. Afinal, tudo não passava de uma desforra. Uma desforra.
Uma desforra que ele tirava de todos aqueles que o consideravam bronco e incapaz de conversações de espírito numa roda de mulheres. O interesse que essas cartas resultaram de crer toda a gente na realidade do drama. Mariana não era uma imaginária figura de novela. Era uma mulher de verdade, sacrificada por um destino trágico. O público se apaixonou por aquelas cartas por tê-las como verdadeiras. Aquele amor não era uma ficção. Em Portugal, os primeiros anos, Mariana recolhe-se de um alinhamento que toda a comunidade respeita. Sabem que se tortura, sabem que se mortifica, com o mesmo ímpeto rígido de que dera provas durante a paixão. O corpo siliciado contorce-se de dores. Uma nova abadesa eleita para o convento serve-lhe de escudo. Não lhe tocarão. Enquanto for prelada, porá seu báculo por cima da cabeça de Mariana. Pra quê? Despedir setas num corpo tão cravado de feridas que nem tem mais onde recebê-las. Quando tudo ficou conhecido, a tragédia engrandeceu a mártir. Emudeceram as más línguas. Prezaram mais as amigas. Reintegrada no seu ofício, de escriturária, os anos passam-se. Mariana dobrava o cabo dos 50, dos 60, dos 70, dos 80. Assim acontecerá a ela e a tantas outras mulheres, tantas. Maria de Castro. É a última vez que faz presença e assina. Caíra na cama doente, de onde nunca mais se levantaria. Aos 28 do mês de julho de 1723, faleceu neste real convento de Nossa Senhora da Conceição a madre Dona Mariana Alcoforado, de idade de 83 anos. Durante 30 anos, fez ásperas penitências, padeceu grandes enfermidades, desejando ter mais que padecer. E conhecendo que era chegada a sua última hora, pediu os sacramentos, os quais recebeu em seu juízo perfeito. E acabou com sinais de predestinada, falando até a última hora. No que eu dou fé, Dona Antônia Sofia, a nova escrivã do convento, que registrei e assinei no mesmo dia, mês e ano útil, super pronto, estava tudo acabado. O pai de Mariana havia trabalhado com vontade de ferro para reunir uma imensa fortuna capaz de conservar o sobrenome Alcoforado para sempre. Mas as famílias se extinguem, como todas as famílias sem herdeiros masculinos. Francisco da Costa Alcoforado, ao passar pela portaria do convento naquele dia, carregando a mão aquela menina, jamais imaginaria que o seu nome ultrapassaria os muros, as cidades, o tempo
através de uma de suas filhas. A autora das famosas cartas portuguesas. Seu nome? Mariana da Costa Alcoforado. Em comemoração ao terceiro centenário de nascimento de Mariana, um autor português, Manuel Ribeiro, publicou em 1940 um livro titulado Cartas Portuguesas, Vida e Morte de Madre Mariana Alcoforado. E nele também escreveu: já não é mais irreverência louvá-la ou exaltá-la. A pobre feira das cartas já não é mais a escorraçada, indesejável. Na exposição do mundo português, lá está ela, a bela imagem de Mariana Alcoforado entre as mulheres históricas dessa terra. Sem ela, a pátria não fica completa. Essa paixão desmedida, sem recado, coberta de humilhação, encontrou lugar perfeito na literatura. Porque certamente nenhum de nós nunca passou por isso. Não? 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 Como o Beethoven já falou no começo da nossa noite, é muito especial para mim estar aqui. Sou uma ex-aluna da faculdade. Eu quero nunca mais ter que repetir que eu sou ex, porque eu quero morar aqui. Hoje eu e a diretora Lúcia Serrone ainda comentamos sobre isso, né, Maninha? A gente quer morar aqui. Porque a gente quer muito complementar, aumentar, ampliar a ligação entre a arte e o teatro e a arte da literatura. E para isso a gente precisa de espaços como esse, mas principalmente a gente precisa de vocês. Acho que a gente está inaugurando um novo tempo também da UF e das nossas vidas. Que bom que vocês vieram. Muito obrigada. Estaremos aqui até amanhã, quinta e sexta. Digam para os amigos e voltem sempre, porque acho que a gente vai estar sempre por aqui apresentando alguma coisa. Muito obrigada pela